Boa noite a todos. Hoje, 2 de agosto de 2017, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Boa Nova. Hoje é o nosso estudo de número 20, a continuidade do capítulo 8, Bom Ânimo. O que nós descobrimos e estudamos a semana passada? É um diálogo entre Jesus e Bartolomeu. Bartolomeu era de Caná, da Galileia, é a informação que nós temos no livro Boa Nova, no capítulo 5. E a família dele era uma família muito trabalhadora. Então, Bartolomeu estava habituado ao trabalho. E o intuito realmente familiar era o trabalho para ter dinheiro, para se manterem, para poder prosperar. E nesse momento, já no finalzinho da noite, Bartolomeu ainda ao lado de Jesus, pronto sempre para o trabalho. Pedro estava atarefado com os serviços domésticos, serviços esses que não poderiam adiar. E nós sabemos que Jesus dorme na casa de Pedro. Então Jesus aproveitou esse momento que Bartolomeu estava lá, e ele sempre percebeu que Bartolomeu era uma pessoa muito entristecida. Então ele aproveitou esse momento para fazer um diálogo mais próximo e um pouco mais longo com Bartolomeu. Então nós estamos exatamente nesse diálogo entre Bartolomeu e o nosso Senhor Jesus. E é interessante quando ele diz assim: mestre, não saberia nunca explicar-vos o porquê da minha tristeza. Ele não sabe nem dizer. Tristeza amargurosa. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperança para o reino de luz que nos espera os corações além nas alturas. Quando esclarecerdes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. Então aqui nessa fala, nessa resposta, já dá para nós entendermos o motivo da tristeza de Bartolomeu. Então, vamos continuar nesse diálogo hoje, rogando que o nosso Senhor Jesus nos conduza e que os amigos espirituais possam nos inspirar. Vamos lá? Houve um pequeno intervalo nas considerações afetuosas, depois do que, sem mesmo perceber inteiramente o alcance de suas palavras, Bartolomeu interrogou. Então, nem Bartolomeu conseguiu entender o alcance da resposta do nosso Senhor Jesus, que foi o que estudamos na aula anterior. Bartolomeu interrogou: mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho não exige de nós a fortaleza permanente? Olha só, vamos entender a pergunta dele. Os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares. Ou seja, a informação que o Senhor está me dando alivia um pouco a dor que eu estou carregando, o pesar que eu carrego. Aí ele vem com a pergunta que todos nós fazemos: mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? Todo tempo na vigilância, todo tempo pronto para a batalha? É constante? A verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Ele usou o termo exige. O Evangelho exige de nós a fortaleza permanente. E ele diz: a verdade não exige,
transforma. Vamos pensar isso no nosso dia a dia. Quando ele fala em a verdade, com esse V maiúsculo, são as leis que regem o universo. As leis de Deus. Por isso nosso Senhor Jesus nos fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por que ele diz isso? E ele diz também: eu e o Pai somos um só. Eu sou o enviado do nosso Pai. Eu faço a vontade do nosso Pai. Então, nosso Senhor Jesus, na condição de um enviado, de um representante de Deus, porque ele age conforme Deus agiria caso estivesse ali, e que ele está, porque Deus é onipresente. Ele está. Então, nosso Senhor Jesus realiza todo o trabalho de Deus. Na fala do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo diz assim: já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. E Jesus diz, de certa forma, ele poderia dizer: não é personalidade de Jesus, é Deus que vive em mim. Porque ele diz: eu faço a vontade do meu Pai, constantemente. Constantemente. Várias vezes, principalmente na hora que ele vai ser preso, ele diz: se eu quisesse, eu pediria a meu Pai, ele enviaria uma legião de anjos. Eu, Jesus, eu posso pedir, e o Pai iria me atender. Mas eu tenho a consciência que o que o meu Pai quer é que eu me entregue aos judeus, e eu vou me entregar. E nisso ficou uma observação muito forte para cada um de nós, que todos nós temos o livre-arbítrio de pedir. E poderemos ser atendidos. Mas não sabemos se isso é o melhor para nós. Por isso a oração do Pai Nosso: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Porque se tu estudas verdadeiramente a verdade, naturalmente tu vais te transformando. É por isso que Emmanuel nos fala em estudos sérios. Não é o livro, não basta eu estar com o livro. Eu tenho que estudar isso aqui de forma autêntica, séria. Porque cego que conduz cego, cai todo mundo no fosso. Então, se eu estou realizando um estudo dentro da casa espírita e lá fora eu fico no conflito, servindo ao capeta e a Deus, ao capeta e a Deus, é impossível, porque eu não posso servir a dois senhores. O estudo que tu estás fazendo não está sendo autêntico. Não é verdade. Se nós realizamos um estudo pautado na verdade, sério, a transformação. Por isso que tem uma frase que nos diz assim: se a religião que tu estás não te transformou em um ser humano melhor, ela não serve para ti. Troca. A melhor religião é aquela que nos torna um ser humano melhor. Entendeu? É a que nos torna um ser humano melhor. Que é o que ele diz: a verdade não exige, ela transforma. Você transforma. Às vezes a vida nos leva a uma situação que quando você se vê, você até se surpreende. Meu Deus, eu tirei um 10 e eu achei que eu não tinha condições. Porque Deus trabalha no silêncio. Entendeu? A verdade, ela não exige, ela transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Não pode. Porém, é preciso considerar que a alegria... E Bartolomeu, qual era uma das características dele? Que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Ele está falando isso aqui para quem?
E em particular ele está falando aqui aos discípulos. Poxa, tu estás comigo, é um seguidor, está estudando a verdade na fonte. Você imagina o que é ter Jesus como evangelizador? Quem é o palestrante do dia? Jesus. Tu já pensou? Quem que vai conversar hoje lá no Lago de Tiberíade? Jesus. Você está ali, você está bebendo na fonte. Se transforma. Há transformação. Porque ali não é nem um cego conduzindo. Ali é o Cristo conduzindo suas ovelhas. Conhecendo a verdade na fonte. E ele diz, para os meus discípulos, porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem, a esperança devem ser traços constantes de sua atividade em cada dia. Então você está estudando a verdade. E você anda dentro do centro espírita, na vida, no seu cotidiano, como se estivesse arrastando corrente. Como se é muito difícil ser espírita. Eu me recordo há muitos anos atrás, já faz muitos anos atrás, nós coordenamos durante 8 anos o estudo das obras de Joana de Ângeles. Foram 8 anos estudando as obras de Joana de Ângeles. E eu me recordo que tinha uma senhorinha, que ela foi estudar conosco, muito entristecida, processo depressivo, andava nesses corredores arrastando corrente na expressão, tá? Arrastando corrente, sempre muito chateada. Foi estudar Joana de Ângeles e ali foi se animando um pouquinho, né? Foi se renovando, foi melhorando. E um belo dia ela disse, Conceição, vou fazer faculdade. Já era uma senhora de idade, decidiu fazer faculdade. A gente tem que respeitar o livre-arbítrio. Claro, vá, se você... Vá fazer a sua faculdade. E passaram-se os anos e eu nunca mais tive contato com ela. Um belo dia, eu trabalhava num shopping e eu estou andando ali, quem aparece? A colega. Estava bonita, alegre, feliz, com o lado do esposo, toda faceira. Eu já fiquei feliz, né? Pô, tá bem, legal, né? Quando ela me viu, ela fez uma festa muito grande. Ela disse, Conceição, estou tão feliz. Eu digo, eu estou vendo. Me tornei católica. Aquela é a minha religião, Conceição. Ali eu me encontrei. Aquele negócio de espírito me fazia um mal tão grande, saber que eu tinha um espírito ao meu lado. Nível de consciência. Para ela, o espiritismo fez muito mal. Por quê? Porque ela não conseguia conviver com a ideia de saber que ela não está só. Ela precisa ainda da ideia, aquela ideia que ela está sozinha, que não está sendo vigiada por ninguém. Então é aquilo que eu costumo dizer, espírita que vive a reclamar, a maldizer, arrastando corrente, negócio de obsessor para um lado, obsessor para o outro, a religião não serve para ti. Procura outra. Como é que eu posso ser um trabalhador do Cristo com cara de choro, triste, sem coragem, sem vontade? Aí é para acabar. É isso que ele fala aos discípulos, né? É preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços o quê? Constantes de suas atividades, das atividades dos discípulos em cada dia. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Essa uma hora é o quê? Uma encarnação. Uma encarnação é uma hora. Por que, Conceição? Por que ficar te firmando aí no pesadelo de uma hora, se tu conheces a realidade gloriosa da eternidade com o nosso Pai? Está tendo chilique por quê? Bartolomeu. E quando os negócios do mundo nos são adversos, e quando tudo parece em luta contra nós? Perguntou o pescador de olhar inquieto. Vamos ver, se nós estivermos num momento desse, vamos ver o que Jesus orienta. Jesus, todavia, como se percebesse inteiramente a finalidade de suas perguntas. Você faz uma pergunta para Jesus, ele não escuta o que tu pergunta. Ele aprofunda o que está por detrás da tua pergunta. Como se percebesse inteiramente a finalidade de suas perguntas, esclareceu com bondade. Qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro?
muita vez amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material, ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem, que deseja marchar para o seu amor por entre as urzes do caminho? Não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Porque olha só, normalmente, quando as coisas de ordem material, a parte financeira, quando você entra num empreendimento comercial, isso começa a tomar uma proporção muito grande, começa a entrar bastante dinheiro, a primeira coisa que tu fazes é te afastar de Deus. Você não tem mais tempo para o centro espírita, você não tem mais tempo para ir à igreja, você não tem mais tempo para isso. Tu trabalha de 7 da manhã a 10 da noite. E tu só pensas em dinheiro. Se por um acaso a morte bater na porta dessa criatura hoje, acabou tudo. Ela não leva nada. E a maleta dessa criatura vai vazia, porque o que era para levar ela não conquistou, que era a sua conduta moral, a sua evolução espiritual, o seu aperfeiçoamento espiritual. Então ele estava rico na terra e voltou para o mundo espiritual na condição de um miserável, porque não tem nada. Vamos agora, pensando assim, vamos agora mergulhar na fala do nosso Senhor Jesus. Qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Qual o melhor negócio do mundo? Olha esse cidadão que eu acabei de citar, que trabalhava de 7 da manhã a 10 da noite, que não tinha tempo para nada. Ele achou que era um grande negócio. O fato de eu ter crianças morrendo de fome, de eu ter pessoas ainda morrendo de fome, de eu ter criaturas, irmãos meus, passando necessidade, é resultado do nosso egoísmo terreno. Porque o planeta Terra e o que tem aqui dentro dá para alimentar a humanidade inteira. Dá para ter casa para todo mundo. Não era para ninguém morrer de fome. Para todo mundo ter saúde. Todas as pessoas terem direito a uma educação decente. Se não tem, é porque nós, seres humanos, somos ainda muito adoecidos. Então, eu acho que o melhor negócio do mundo é eu acumular bens para mim. Quando eu sair da terra, eu vou ver que foi o pior negócio do mundo que eu fiz. Até porque, quando nós vamos encarnar, existe uma programação muito grande. Olha, a Conceição, exemplo, a Conceição é uma pessoa muito egoísta. Ela tem muita dificuldade de compartilhar. Então, ela vai reencarnar em uma família que vai dar toda uma estrutura financeira para ela. Para estimular a Conceição a compartilhar. Se ela iniciar esse processo de compartilhar, mesmo ela compartilhando, nunca vai faltar nada para ela. Esse movimento é para ela aprender. O papai está dando todas as condições necessárias para que ela comece a fazer esse movimento de compartilhar, de ajudar o seu semelhante. O outro é o instrumento para o seu progresso. Entendeu, Conceição? Entendi. Encar. Família. Condição social. Disputa. Vaidade. Orgulho. Eu quero o melhor isso, o melhor aquilo. Eu quero viajar para tal canto. E você vai perdendo parâmetro. Você imagina que na África do Sul, eu com R$50, eu alimento uma criança o mês inteiro. Às vezes nós entramos num restaurante e gastamos R$200 em uma refeição. Então nós vamos perdendo o parâmetro. Vamos perdendo o parâmetro. E aquilo que era um instrumento para o meu progresso, eu transformei no instrumento para a minha desgraça. Eu esqueci do outro. A tarefa que eu vim fazer, eu não cumpri. E a tarefa não era para ajudar o outro, era para quem?
para me ajudar. O outro era só o quê? Um instrumento. Negoção, né? Volta para o mundo espiritual. Perdeste. Por isso a pergunta de Jesus: qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura, né, por um acaso, né, o feito que se efetua ao peso de ouro? Muita vez esse peso de ouro amordaçando-se o coração e a consciência. Quando você começa a ganhar dinheiro, se você for empresário principalmente, o que você faz? Quanto é o salário mínimo? Eu, na condição de empresário, gasto 800 mil e poucos reais num final de semana numa festa. Mas eu vou explorar o funcionário, o meu irmão humano, e vou pagar um mínimo e ficar com um montante. Então, normalmente, é isso que ele está falando aqui. Esse ouro nos deixa amordaçando-se o sentimento e a consciência. O sentimento porque eu deixo de me sensibilizar com o outro. Às vezes eu tenho um funcionário que tem 4, 5, 6 filhos, não quero nem saber, o problema é dele. Vai ganhar aquilo ali com todos os descontos. Deixa de ter coração. E a consciência de ter, da minha responsabilidade para com aquele grupo. Quando Joana de Cusa e a sogra de Pedro foi reclamar para Pedro por que Joana tinha tanto e eles não tinham nada. A sogra buzinou tanto no ouvido de Pedro que Pedro acabou indo indagar de Jesus. E Jesus deu uma resposta interessante, disse assim: Pedro, a responsabilidade da tua sogra e da tua mulher é com o lar e com a plantação. A de Joana de Cusa, a responsabilidade dela é muito maior, porque cada serva dela está sobre a responsabilidade dela e ela terá que prestar conta disso. Cada serva. E o que nós vemos hoje dos nossos empresários? Sugando o funcionário, explorando o funcionário, arrumando um jeito de não pagar hora extra, dando nó em pingo d'água. Essa é a nossa sociedade. Por isso é que ele diz, normalmente em busca desse ouro todo, vai fazendo o quê? Amordaçando-se, amordaça o coração e a consciência. Porque a lei de Deus está gravada onde? Você deixa de ouvir. O Deus que tu adora é o Deus que tu serve. Se eu adoro o dinheiro, eu sirvo a ele. Se eu adoro a beleza, eu sirvo a ela. Entendeu? É simples as palavras do nosso Senhor Jesus, mas muito profundo. Ele vem para aumentar as preocupações da vida material ou a iluminação definitiva da alma para Deus? Qual é o melhor? Esse movimento pela boa vontade do homem. É uma questão de eu querer. Que deseje marchar para o seu amor por entre os espinhos do caminho? Qual é o melhor, Bartolomeu? Não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor, um apelo indireto que arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Então, teve aquele primeiro que iniciou o empreendimento, que deu certo e esqueceu Deus. Tem um outro aqui, no caso do Bartolomeu, que tenta e não dá certo, tenta e não dá certo, tenta e não dá certo. E aí para e pensa, será que isso não é uma proteção de Deus? Porque se ele te der o que tu queres, tu vai te enrolar e perder mais uma encarnação, porque tu já perdeu outras. Se teu empreendimento der certo, Bartolomeu, já era a tua encarnação. Tu vai ser um homem rico.
mas pobre de alma. E vai perder a tua encarnação. Então entende que tu não veio aqui para isso. O chamado agora é outro. É por isso que não está dando certo. Te espiritualiza. Empreendimento agora é com o Pai, não é com dinheiro. Bartolomeu então guardou aquela resposta no coração, não, todavia, sem experimentar certa estranheza. E logo lembrando-se de que sua genitora partira havia pouco tempo, olha, a mãezinha dele desencarnou, para a sombra do túmulo, interpelou ainda ansioso. Então, a primeira pergunta de Bartolomeu foi referente ao quê? E quando os negócios do mundo nos são contrários, adversos, e quando tudo parece em luta contra nós, o que Jesus falou? A advertência dele. Qual é o melhor negócio do mundo? Iluminação definitiva da alma para Deus. Iluminação definitiva da alma para Deus. Agora a segunda pergunta, a segunda tristeza dele. A primeira tristeza era financeiramente ele não conseguir se realizar. A segunda, a saudade da mãe, a morte. Vamos ver a resposta de Jesus. Pergunta: Mestre, e não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Não é justificado ficar tristinho quando desencarna alguém? Vamos ver. Mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra. Como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Chega a dar vontade de chorar, né? Vamos lá. Então a pergunta é: mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Mas quem estará perdido? Se Deus é o Pai de todos nós? Eu me recordo, há muitos anos atrás, um acidente de carro desencarnou uma tia do coração. E foi muito interessante porque ela tinha um casal de filhos, mas o filho homem dela, ela era muito vinculada a ele, muito. E um belo dia apareceu uma médium na casa dele e disse assim: olha, sua mãe, fulana de tal, tem se comunicado lá na reunião tal, ela que me deu o endereço e ela gostaria que você fosse lá. Ela não consegue ficar bem, já desencarnada. E aí eles nos ligaram, o casal, né, casal de irmãos. A prima do coração disse: mana, aconteceu isso, 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 eu sei que você é espírita. Ele vai e ele gostaria que você o acompanhasse. Eu disse: vamos lá. E fomos, não era um centro espírita, era uma casa, uma senhora. A médium estava lá e sentou-se à mesa, eu, ele, a médium e a mãe da médium e a dona da casa. E era a titia realmente. Ela disse particularidades. Ela disse assim: meu filho, porque como a morte foi muito rápida, eu solicitei que não desfizesse um quarto, que deixasse pelo menos por 3 ou 4 meses. Caso ela estivesse por ali, de repente não chegar e ver tudo desfeito. Então deixa o quartinho dela ali, as coisas dela, deixa passar esse período e depois a gente vê o que faz com as roupas. E ela disse assim para ele, através da médium: meu filho, ele não falou isso para ninguém porque ele tinha vergonha de falar. Quando você entra no meu quarto, senta na minha cadeira e cheira a minha roupa. Ele fazia isso. Ele chorava tanto que ele estava com uma toalhinha na mão, ele torcia de ouvir aquilo, porque ele não contou para ninguém. Quando você cheira a minha roupa, eu estou acarinhando os seus cabelos.
Então, aí a dona da casa, que era a dialogadora, ela estava sem paciência com a tia. Mas eu já lhe falei, a senhora tem que largar tudo isso, tem que deixar, não adianta a senhora ficar aqui, a senhora está atrapalhando a sua evolução, vá para a luz. Ela não tinha vergonha. E eu disse assim para a senhorinha, eu disse, eu posso falar com ela? Fale, minha filha. De repente ela me escuta, porque ela é muito teimosa. E ela estava tão na monoideia em relação ao filho que ela não me reconheceu. E eu a respeitei. Eu disse, senhora fulana de tal. Ela disse, oi. A senhora está sofrendo com dor? Estou. A sua cabeça sangra? Sangra. Na situação que a senhora está, a senhora acha que tem condições de ajudar seu filho? Não. Mas é meu filho. Eu tenho que cuidar dele. Não, ele não é seu filho. Ele é filho de Deus. Então essa ideia, às vezes, das mães, quando desencarnam, essa preocupação dos filhos que ficaram, eles são de Deus. Você acha que Deus vai deixar desamparados? E você acha que a sua mãezinha quando for, o seu paizinho quando for, um filho seu que for, você acha que está desamparado? Ninguém está desamparado. Ninguém. Papai do céu, quando mexe, ele sabe exatamente por que está mexendo e quem vai substituir. Então nós temos que, repetindo a música dos nossos irmãos católicos, segura na mão de Deus e vai. Não olha para trás. Deixa que o papai vai tomar conta. E a gente fazendo aquele diálogo com ela, conversamos um tanto mais e oramos. E ela disse assim, está me dando um sono. Eu disse, então, dorme. E eu perguntei, a senhora vê amigos em torno da senhora? Sim. Eles lhe passam confiança? Sim. Segue eles. E o meu filho? Deus está tomando conta. Deus está tomando conta. Então você vê a dificuldade, ela ainda aprisionada, sentindo todas as impressões do acidente, vinculada, atrapalhando, porque atrapalha tanto ao encarnado quanto ao desencarnado, porque acha que é insubstituível, porque acha, se eu não estiver ali, a coisa não vai funcionar. Vai funcionar sim, porque Deus está lá. É isso que nós temos que entender, entendeu? E quem foi, Deus também toma conta, não se preocupa que terão milhões lá para recebê-los. Então isso não é motivo de tristeza. O primeiro qual é a tristeza? A preocupação. Quem vai tomar conta? Vai tomar conta. Mas quem está perdido, se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, eles vão ficar bons, vão ser bons? Por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? Você está chateado porque Deus chamou? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão. Porque ele não está órfão, Bartolomeu? A mãezinha dele desencarnou? Ele está órfão. Ninguém fica órfão sobre a terra. Como nenhum ser está abandonado. Porque tudo é de Deus. Tudo é de Deus. E todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser semeador de paz e de alegria. Mais uma vez convidando ele à alegria e à paz. Jesus entrou em silêncio, como se houvera terminado a sua exposição judiciosa e serena. E, pois que a hora já ia adiantada, Bartolomeu se despediu. O olhar do mestre oferecia ao seu, naquela noite, uma luz mais doce e mais brilhante. Suas mãos lhe tocaram os ombros, levemente, deixando-lhe uma sensação salutar e desconhecida. Você imagina o que é fazer um diálogo fraterno com Jesus?
Ele saiu renovado. Então, o primeiro momento, olha, viver na terra é muito difícil. Aqui as pessoas são muito isso, são muito aquilo. É muito complicado. Jesus deu a primeira resposta, que foi o que estudamos a semana passada. Depois ele disse, e o que fazer quando os negócios não dão certo? Outra resposta. E o que fazer com a morte? Gentes amados, minha mãe morreu. Nova resposta. Agora, a partir de agora, no próximo estudo, nós vamos ver Bartolomeu no dia a dia, depois desse diálogo. Aí vamos ver como que ele se portou. Alguma dúvida, meus amigos? Vamos fechar os nossos olhos e ouvirmos essa canção, que ela é dura, mas é autêntica. Vamos lá? Vamos aproveitar esse momento. Sou a maldade em crise, tendo que reconhecer as fraquezas de um lado que nem todo mundo vê. Fiz em mim uma faxina e encontrei no meu umbigo o meu próprio inimigo, que adoece na rotina. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. O ser humano é esquisito, armadilha de si mesmo. Fala de amor bonito e aponta o erro alheio. Vim ao mundo em um só corpo, esse de 1,60 m. Devo a ele estar atenta, não posso mudar o outro. Eu quero me curar de mim, quero me curar de mim, quero me curar de mim. Vou pequeno e pianinho fazer minhas orações. Eu me rendo da vaidade que destrói as relações. Para me encher do que importa, preciso me esvaziar, minhas feras encarar, me reconhecer hipócrita. Sou má, sou mentirosa, vaidosa e invejosa, sou mesquinha, grão de areia, boba e preconceituosa. Sou carente, amostrada, dou sorriso e sou corrupta, malandra, fofoqueira, molarista, interesseira. E dói, dói, dói me expor assim. Dói, dói, dói despir-se assim. Mas se eu não tiver coragem para enfrentar os meus defeitos, de que forma, de que jeito eu vou me curar de mim? Se é que essa cura há de existir, não sei, só sei que a busco em mim, só sei que a busco me curar de mim, me curar de mim, me curar de mim. E é com essa vontade, Senhor Jesus, de curar as feridas morais que carregamos há tantos séculos, que nós buscamos essa casa, que nós buscamos esse estudo em particular, que nós buscamos te conhecer para poder entender, meditar e viver sentindo o teu evangelho. Já estamos cansados, Jesus,
desse homem velho. Já temos a vontade de renascer em Ti e de começar a ser diferente, nos espiritualizando. Nós só temos, Jesus, a Te agradecer pelo chamado, por nos ter conduzido até esse estudo, pelo contato com a doutrina espírita. Te agradecer por esse livro, Boa Nova, que nos faz acompanhar o Teu diálogo com cada discípulo. E podemos reviver, Senhor da vida, ponto a ponto, as Tuas lições imortais. Muito obrigada, amor de nossa vida. Muito obrigada, amigos espirituais aqui presentes, que nos conduziram essa noite. E ajuda-nos, Senhor, nos curar de nós mesmos. Muito obrigada, amor de nossa vida.